E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante atualmente, também na área de inteligência artificial, né? Principalmente um tema que a gente já falou com outra notícia antes, relacionada a empresas não adotarem inteligência artificial atualmente pelos hypes relacionados a riscos que estão acontecendo nesse momento e que, pelo contrário, elas deveriam adotar o mais rápido possível, quando necessário, né? Tem um problema de algumas empresas para ter uma visão melhor pública delas, adicionar coisas de inteligência artificial que realmente, tecnicamente, não são tanto, né? De repente, ele pega alguns algoritmos como, sei lá, ele usa uma coisa bem simples usando algoritmos de clustering, por exemplo, como PCA, KNN, K-nearest neighbor, né? Principal component de análise, algoritmos simples e falam que já tem IA. Isso acontece também. Ou só para ter uma coisa mais pública para falar, ó, nossa empresa usa IA, enfim, as pessoas já terem uma noção interessante, um investidor, né? Mas não é isso. Tem sim aplicações de IA realmente importantes e úteis atualmente. Eu vou falar especificamente do setor da agricultura, mas antes eu queria mostrar a notícia da Fox Business, que fala um pouco sobre esse tema, né? Eu vou deixar em português. Então, empresas que não adotarem inteligência artificial podem ficar para trás. In the floor show to tackle Deixa eu that só tirar and aqui. all the break. E vai falar que os três principais avanços tecnológicos mais recentes, a internet celular e a nuvem. Tecnologia na nuvem, né? Você pode armazenar as coisas em servidores é, externos, né? A tecnologia na nuvem basicamente é lugar de servidor, mas ainda mais que isso também é inteligência artificial, né? Por várias razões. Embora seja difícil prever como trabalhadores e empresas implantarão IA, é indubitável que isso mudará fundamentalmente o trabalho nos próximos 5 anos. Na minha opinião, falar isso em 2023 é estranho, porque eu creio que as ferramentas de IA já têm sido usadas há mais de 40 anos, posso dizer. Mais ativamente há uns 20 anos e com muito mais ativamente com vinda de Deep Learning há uns 14, 14 não, há uns 14 anos por aí. Foi em 2008 que lançou o PIB principal de Deep Learning, né? Que você tem mais camadas da sua rede de IA, enfim. Mas a questão é essa. O desenvolvimento tipo, você adicionar IA hoje em dia não é uma inovação tanto assim, dependendo da área. Mas você, tipo, não ser burro, né? Porque isso vai, obviamente, abaixar o seu custo de produção, porque você consegue otimizar a sua produção em várias áreas. Eu vou falar da agricultura especificamente, né? Aqui eles vão dizer que o National Bureau of Economic Research estima que 60% dos trabalhadores hoje estão empregados em ocupações que não existiam em 1940. Isso pode dizer que a IA não veio para tirar empregos, pelo contrário, ela veio para otimizar empregos e, quem sabe, até criar mais relacionados. Eu creio que criar não tanto, mas principalmente veio para otimizar a produção, deixar ela mais barata. E eu vou dar um exemplo agora, né? Então eu creio que essa notícia, né? Até tem um vídeo mostrando, falando sobre esse tema aqui. Breaking news, including first. To Eu creio reduce que eles staff. estão You bem saw corretos Dropbox. no que eles disseram, né? Então, um exemplo simples, né? Tem esse post aqui do World Economic Forum, que é obviamente bem conhecido, né? É essa notícia do World Economic Forum, que fala sobre como os dados de inteligência artificial podem impulsionar o futuro agrícola sustentável da Ásia, né? Vamos tirar essa palavra sustentável aqui, futuro agrícola, né? Que é o que importa. Eu odeio esse negócio de sustentabilidade, que no fim não significa nada, né? Aí tá falando aqui sobre o projeto com a FarmBits, que é uma iniciativa ambiciosa para coletar e transformar dados agrícolas, com Azure Data Manager for Agriculture. Então, para quem não sabe, Azure é a nuvem da Microsoft, tem a nuvem da Amazon, que é a mais famosa, que domina mais de 50% do mercado, tem a da Azure, que é da Microsoft, que é o segundo, e da IBM dessas é o resto, né? Mesmo a IBM já é o resto, em cloud, né? Mas na nuvem, Azure, em segundo, em primeiro a Amazon, né? E estão falando sobre
o uso de bancos de dados relacionados à agricultura para melhorar e otimizar a produção, né? Para diminuir custo e aumentar a produção, otimizar ela, né? Eu vou falar sobre agricultura orientada por dados, né? Vai falar sobre como a International Food Policy Research Institute está falando sobre aumentar a produtividade agrícola em 67% até 2050, né? Reduzindo simultaneamente as perdas agrícolas e alimentares. Dá mais lucro e ao mesmo tempo é, dá mais comida para as pessoas em certas questões, entre aspas. E aí tem a questão aqui de IA para melhorar insights agrícolas, né? Então, vou falar especificamente de Farmer Beats, mas é para melhorar as fases da agricultura, né? Em todas as fases da agricultura. A gente vai mostrar alguns exemplos. E o fluxo de trabalho de Farm Beats AI, que são executados em tecnologia na nuvem. Então, vamos supor que você use na sua fazenda, né? No caso, você vai usar um serviço na nuvem, então você não precisa de servidores, não precisa de um, manjar muito de software. Tudo já vem pronto para você usar, de repente, até no celular, para coordenar as coisas, ou no computador, para você conseguir os dados que você precisa para relacionados à sua plantação, né? Informações preditivas e prescritivas sobre a saúde do solo, uma parte importante. Padrões climáticos, também é importante. Sequestro de carbono, rastreamento de resíduos e muito mais. O principal de IA na agricultura, na minha opinião, eu creio que, embora não seja, tenho muito a aprender nessa área, é na doença de plantas. Então, usando o reconhecimento de objetos, é possível identificar visualmente se a planta está doente, usando IA, isso é fácil. Você tem um robozinho que passa lá na lavoura e com a câmera, né, vê a plantação e consegue analisar qual áreas estão com doenças ou não. Uma doença numa planta, ela pode danificar a sua qualidade ou até matar a planta e fazer com que ela não seja produtiva, né? Além de encontrar abrolhos e ervas daninhas que podem danificar a plantação e mapear onde está cada uma, né? Para depois alguém trocar. Alguns sistemas robóticos até tiram automaticamente essas plantas que estão defeituosas, né? Isso não é difícil, assim, não é tecnologia nova, é algo de agora, né? Beleza, com esse post em mãos, a gente vai aqui pro Google Scholar, né? E aqui a gente vai ver alguns artigos acadêmicos sobre esse tema. Então, você pega aqui, inteligência artificial na agricultura, só para começar. E especificamente nesse tema, tem esse paper aqui que foi bastante citado, que é esse, que é chinês. Bastante. Chinês, se bem que a maioria aqui da Índia. Jornal chinês, acho. E aqui eles vão falar sobre algumas aplicações inteligência artificial na agricultura, nas infestações de doenças, que eu falei, né? No gerenciamento de estoque, controles de pesticida, gerenciamento de ervas daninhas e na questão de irrigação, né? Então, essas são coisas que a IA poderia ajudar. E aí, eles vão falar sobre coletar informação do solo, o sistema de informação relacionado a isso. E aí, você quer criar um modelo de IA que analise esses dados. Você tem os dados brutos lá, relacionados ao solo, que no caso tem sensores que vão te ajudar a isso, né? Eles mostram aqui embaixo. Tem sensores que vão identificar coisas relacionadas ao solo, relacionadas às plantas, enfim, várias questões que vão ser dados, que podem ser usados e que um agricultor teria que saber para melhorar a sua plantação, por exemplo. E aqui eles mostram alguns exemplos, eu vou dar um zoom, que esse aqui é um paper review. O que é um paper review? Eles leem, os autores leem vários papers no tema e dão um resumo nesse tema. Resumo e a sua opinião também, normalmente, se for um paper review bom, né? E aqui eles vão falar sobre chá, sobre vários tipos de alimentos. Algumas plantas eu não conheço, mas tem aqui trigo, se não me engano, arroz, lentilha. Por exemplo, relacionado a chá. Os resultados aqui com Tapest, 65 estudos de casos relacionados a esse sistema, né? A curiosidade do sistema foi apenas 90%, mas ok. Aqui também redes neurais pré-explicadas também para
ver alimentos que estavam secos, que estavam sem água suficiente, né? Aqui no trigo, né? Que é bem importante economicamente, né? Para classificar. Não falou exatamente qual o propósito. Ah, imagem, processamento de imagens relacionadas ao trigo. Enfim, e vários exemplos aqui, né? Essa parte de imagens é bastante importante. Que eu vou mostrar em outro paper aqui. Enfim, no geral, várias. As aplicações principais, na minha opinião, é de doenças, né? Que tá aqui. Para você entender a manifestação de doenças. Controle de ervas daninhas também. Essas são as principais, na minha opinião. E irrigação também. Ver que elas precisam de irrigação de uma forma bem específica, né? Tá. Tirando esse paper aqui, se a gente for aqui, Artificial Intelligence, Plant Disease Detection. Então, doenças de plantas, a gente quer ver aqui. E vão ter vários exemplos. Eu tenho esse exemplo aqui. Esse daqui, antigamente, antes de publicar nossos livros, a gente tinha uma. A gente tem ainda, né? Um blog. Esse daqui é de 2021, um post, que era sobre jogos online, né? Sobre Big Data em jogos online. Mas teve nesse post, eu falei um pouco sobre Big Data, né? Você pega o banco de dados, você analisa esses dados para conseguir inferências sobre eles, né? Usando modelos de IA também. Os mais famosos que eu citei aqui no caso, né? No contexto de doenças de plantas seria Supervised Learning, né? Que é aprendizagem supervisada, que no caso você usa um banco de dados classificado com imagens de plantas que estão doentes, né? E aí ele identifica e faz diferenciação entre cada uma, né? Uma pessoa com esse conhecimento, né, de uma certa planta, ela vai conseguir identificar visualmente o sistema de IA também. E aqui, por exemplo, assim como foi usado aqui SVM, que é Support Vector Machines, que é um algoritmo famoso em IA, cadê? Foi um desses usava SVM, acho que era esse. Dois algoritmos de Support Vector Machines, né? Nesse exemplo também. Só que era para identificar restos de asas de besouros em grandes quantidades de comida, né? Que era uma coisa importante nesse tema. Então, se eu abrir aqui, era na Nature. Então, achar esses, é, essa contaminação usando apenas uma câmera e IA, usando Support Vector Machines, né? Aí tem os besourinhos ali, você quer identificar na comida esses besouros, né? E é muito interessante que de fato funciona, né? Aqui mostra precisão, cientificidade, né? Especificidade relacionadas a diversos tipos de contaminações de besouros ali. Então, de novo, isso é útil, obviamente, né? E tem vários outros papers relacionados a isso, né? Eu já vi relacionados a plantas comuns, de repente maçãs, é, qualquer tipo de planta que possa ter uma doença visível, e você conseguir ver se tem algum problema, né? Aqui, por exemplo, vamos abrir um paper aleatório. Aqui também, isso aqui, esse paper é bem simples, né? No caso, você pega a imagem como base, né? E você usa visão computacional para identificar quais plantas estão com um problema, né? Que conversão de RGB para HSV, enfim. Você tem aqui o histograma da saúde da planta. Então, plantas são seres vivos, elas podem ficar doentes, elas podem passar doenças para outras plantas. Então, normalmente, se você acha uma planta doente num lugar, talvez tenha outras que estão, né? Até na sua própria prateleira de fruta, cesta de fruta, você pode ver isso, né? Eles usaram vários algoritmos diferentes para isso, né? E o que mais teve alcance nesse contexto foi o Randall Forest, que é bem famoso e conhecido, né? Nesse caso, o suporte Vector Machine teve uma precisão de 40%, né? Então, no caso, é legal você testar com vários algoritmos o mesmo problema, né? Nesse caso, para não sei qual planta eles usaram aqui, em folhas especificamente, né? Mas enfim, é possível detectar doenças em plantas usando IA, né? E várias outras questões para você conseguir melhorar a sua fazenda, né? Então, aqui tem outros papers relacionados a isso, né? Também relacionado a esse tema aqui. Esse paper é horrível, né?
Você vê um paper assim, já vê que é horrível. Paper decente aqui. Esse daqui. Aquisição de imagens. O dataset supervisado, né? Você classifica seu banco de dados, né? Qual planta tá doente, qual não. Processa imagens do DNA e classifica as plantas que estão com problemas, né? É simplesmente isso, né? Aí eles também usaram vários é, algoritmos diferentes, SVM, é, KNN, que acho que não se me engano são neuronetes. CNN, né? Redes convolucionais. Enfim, e a curiosidade maior foi aqui para, se não me engano, aqui é feijão, várias plantas. CNN parece que foi a melhor no sistema deles. É, foi o Convolution Neural Networks. Para várias plantas aqui, como plantas não, legumes, sei lá o que é isso. Eu não sei a diferença de legume e de verdura. Mas aqui tem maçã, parece que tem uvas, enfim. E outras plantas, né? Então, daqui paper indiano, né? Então, no geral, é possível sim usar IA na agricultura. Também para outras coisas. De repente, para mapeamento eh, de plantações, enfim. Em várias outras questões que, no caso, a empresa aqui, qual é o nome dela? A empresa aqui que citou da Google, relacionada à Google, que era alguma coisa Beans. Enfim, estão se tornando várias ferramentas aqui, no caso, são úteis para isso, né? Então, de novo, voltando ao original aqui. Empresas que não adotam IA em várias áreas podem ficar para trás. Na agricultura, vamos fazer o caso aqui, não geral, mas na agricultura, se você não usar IA, você é burro. De repente não tem recursos, né? Mas esses recursos não são tão caros assim. Então, eu creio que uma empresa grande de agricultura hoje em dia, principalmente no Brasil, que não usa IA, tem um problema. Não é que é uma bala de prata. Você vai reduzir seu custo de produção. Você vai produzir mais com menos custo. Obviamente, isso gera lucro. E é bom no geral para a economia de um país, né? Então, a inteligência artificial são basicamente é uma forma de optimização de erros. É um algoritmo feito para isso. E é só isso, é só um algoritmo. O nome, ele é inteligência artificial, mas não deve ser visto dessa forma somente, né? São algoritmos de optimização de erros que resolvem problemas de forma bem é, que você fazer algoritmos na raça você não conseguiria. Então, é simplesmente isso, né? Então, na prática, na agricultura, pelo menos, esse, é, essa notícia combinada com essa daqui mostram claramente que a IA veio para ficar na agricultura e outras áreas da, de produção, né? A indústria também, enfim. Mas o que na agricultura, bastante.